pouquinho sobre o medo e a ansiedade, de que forma eles se diferem, o que consiste cada um deles e aonde eles se unem na hora de a gente fechar um diagnóstico. O medo, ele está relacionado a algo que existe. E tanto o medo quanto a ansiedade, eles são mecanismos do nosso sistema nervoso central, informação enviada pelo nosso sistema nervoso central com o objetivo de nos proteger. Ou seja, o medo e a ansiedade, eles são extremamente necessários para a nossa integridade. Por quê? Porque eles acionam um alerta que vai dizer, opa, calma aí que alguma coisa pode acontecer, esteja preparado. Mas o medo, ele vai estar relacionado, como eu falei antes, a questões reais, ou seja, medo de dirigir, medo de altura. Então existe algo e eu sinto medo perante aquilo que existe. A ansiedade, por sua vez, ela vai estar relacionada a algo futuro que eu imagino que possa acontecer. Ou seja, eu posso sentir ansiedade diante de algo que vai acontecer amanhã, como, por exemplo, vou fazer uma prova. E aí eu fico pensando como é que vai ser, será que eu sei o conteúdo? Eu vou imaginando as possibilidades perante algo que ainda vai acontecer. E isso me deixa ansioso. E pode ser ainda mais intenso perante as situações a longo prazo e com intensidades muito maiores, né? Por exemplo, o filho sai de casa e eu já imagino que ele sofreu um acidente, que se não ligo para ver se atende ou não atende, começo a ligar para os hospitais para ver. Então, a minha mente cria cenários futuros que não condizem com um fato real. É somente criado pela minha mente. Aí nós começamos a ter um quadro ansioso. E normalmente a ansiedade, ela está relacionada a inseguranças, medos, autoimagem, autocrítica, autopercepção. Então, como é que vem essa autoimagem, essa autocrítica, essa autopercepção, autoestima? Ela vem construída a partir das relações que a gente vai estabelecendo durante a vida. Então, tudo aquilo que você foi armazenando na sua mente, de verdades, de certo, de errado, de pode, de não pode, de coisas que você ouviu que já aconteceu com alguém, coisas que você viu que já aconteceu com alguém. Então, todas essas informações, a nossa mente, ela armazena para dentro dela enquanto verdade. E aí, para as pessoas que sofrem de ansiedade, ela pega essas vivências e projeta essas vivências no futuro, como se aquilo ali fosse a única possibilidade do que está acontecendo. Por exemplo, eu senti uma dor de cabeça. E aí, já imagino que pode ser um tumor, porque fulano começou com dor de cabeça, Beltrano disse que começou a ter dor de cabeça, falta de vista, e era um tumor. Então, ela já vai criando uma realidade na mente dela, projetando neste futuro uma situação extremamente trágica. E é nesse momento que a ansiedade se alinha ao medo, porque essa imagem que eu criei do futuro me causa medo. Eu tenho muito medo do que vai acontecer. E diante desta projeção e dessas sensações que partem da minha forma de pensar, o meu corpo físico começa a se manifestar. Taquicardia, sudorese, tonturas, tremores, desmaios, falta de ar, sensação de quase morte. Então aí os vários sintomas que a gente tem de ansiedade. Então a diferença do medo e da ansiedade é que o medo está relacionado a algo real e a ansiedade é algo criado, projetado pela minha mente. E onde o medo e a ansiedade, já que eu falei que eles são necessários, eles se tornam um problema. Tanto o medo e a ansiedade, como eu já disse, eles são alertas. Então, enquanto ele está ali dizendo, opa, amanhã tem prova, te prepara para esta prova, ou você vai começar a dirigir agora, fica atento aos outros carros, aos outros motoristas, cuidado, né, com aquilo que você vai fazer durante o processo de dirigir. Esses alertas, eles são fundamentais, eles são importantes para nós. Porém, quando a intensidade dessas informações e a frequência
dessas informações passa a ser muito grande, nós começamos a entrar num quadro patológico. Ou seja, o meu medo de dirigir é tão grande que eu me travo, eu não consigo dirigir. Meu medo de altura é tão grande que eu não consigo subir num prédio, por exemplo. Minha ansiedade perante a possibilidade de eu ficar sem dinheiro, por exemplo, me deixa com tanto medo que eu não consigo, mesmo tendo dinheiro, pagar as minhas contas. Então, são realidades tão intensas, né, sensações tão intensas, e elas vão acontecendo com tanta frequência que nós começamos a entrar num quadro patológico. E dentro das patologias, nós vamos ter aí as fobias, a ansiedade generalizada, síndrome do pânico, enfim, diversas patologias dentro de um quadro de ansiedade, que vai depender dos teus sintomas e dessa intensidade e frequência. Assim também como o tratamento da sua ansiedade depende dos sintomas, frequência e intensidade. Então muita gente chega para mim e pergunta: Thaís, eu vou precisar tomar medicação? Depende. Thaís, eu vou precisar fazer atividade física alinhada à psicoterapia? Depende. Eu vou precisar recorrer a alguma outra terapia? Depende. Depende da sua intensidade e da frequência desses seus sintomas e da sua forma de pensar, né? O que está vindo presente aí nos seus pensamentos e nos seus medos e na sua ansiedade, de que forma ela está se manifestando no seu quadro. O mais importante hoje aqui é você entender que existe uma diferença entre medo e ansiedade e que em alguns momentos sim, devido àquilo que você projeta no futuro, a sua ansiedade pode estar alinhada a um medo. E esse medo vem de forma tão intensa que te gera sintomas dentro de um quadro ansioso. Certo? Espero poder ter contribuído com você nessa compreensão para que você vá se percebendo também onde estão os seus medos, de que forma se manifesta a sua ansiedade, quais são os gatilhos que vêm à sua mente antes de uma crise de ansiedade, onde estão centrados os seus pensamentos para aquilo que você tem apresentado de quadro, seja de medo, que vem as fobias, né? Os medos intensos, ou da sua ansiedade, certo? Até o próximo vídeo, onde nós vamos falar mais sobre as crises e como controlá-las. Um beijo para você e até a próxima!